Olá! Nesse primeiro vídeo, eu quero compartilhar aqui com você 10 passos para as crianças terem uma alimentação mais saudável. Bora lá? Primeira coisa, varie o cardápio e inclua alimentos de todos os grupos. Então, é importante que a criança tenha o consumo de alimentos de todos os grupos. Então, cereais, raízes e tubérculos. Então, faz parte desse grupo o arroz, o milho, mandioca, pão, massas, alimentos integrais, legumes e verduras também são importantes. Em relação às quantidades, é importante que você tenha acesso a um nutricionista, esse é o profissional indicado para que você saiba as quantidades de cada um dos grupos de alimentos. A criança também precisa ter acesso às frutas e também, é claro, a carnes, peixes e ovos também. Um outro passo importante quando a gente pensa na alimentação das crianças é no feijão e arroz. Então, essa combinação é uma combinação perfeita e que nos últimos anos tem sido muito esquecida. Então, essa combinação de arroz com feijão oferece uma combinação assim fundamental de proteínas, de fibras e de outros nutrientes que são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Então, não deixe de oferecer para as crianças feijão com arroz. É um prato simples, básico e que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dos kids. Outra coisa, a gente precisa evitar o consumo excessivo de alimentos gordurosos e frituras. Claro que eu não estou dizendo aqui que a criança nunca mais na vida vai poder consumir esses alimentos. Uma vez ou outra, em uma festinha, em um determinado momento, esses alimentos vão aparecer. Mas a ideia é que esses alimentos não sejam consumidos todos os dias. Então, o ideal é que você prefira, no dia a dia, métodos de preparo como assar, grelhar ou cozinhar no vapor e reduza também a quantidade de óleos e gorduras saturadas e trans. Tá? Preste atenção nesses alimentos, então evite gorduras e frituras em excesso. Um outro ponto também que envolve até mesmo essa questão desses alimentos que acabam aparecendo em determinadas ocasiões, como festinhas, por exemplo, que são os refrigerantes, os sucos industrializados, os doces, as balas, biscoitos recheados, salgadinhos, que aí já aparecem um pouquinho aí nos lanches que são levados para a escola. Então, essas opções são opções que têm muito açúcar, muitas gorduras saturadas e sódio que podem prejudicar a saúde da criança. Hoje em dia, infelizmente, já é muito comum ver crianças com diabetes, com colesterol alto, com pressão alta. Então, o ideal é que você substitua esses alimentos por água, por sucos naturais. Então, sucos naturais de frutas, aí sem açúcar de preferência, frutas frescas, lanches que sejam mais saudáveis. Então, castanhas, iogurte natural, pipoca feita aí na panela, não vale a pipoca de micro-ondas, tá? Uma outra coisa, um outro passo importante é a questão do sal. Então, é importante reduzir a quantidade de sal na comida. Então, o ideal é que não seja utilizada uma quantidade muito grande de sal. Evitar também não só esse sal branquinho aí que a gente vê, que a gente adiciona nas coisas, mas também aqueles temperos prontos. Então, sempre leia o rótulo dos alimentos industrializados e escolham aqueles que têm um menor teor de sódio. E ao invés de ficar usando esses temperos industrializados, essas coisas aí que tem uma quantidade de sódio muito grande, use ervas frescas, use temperos naturais. Isso tudo dá muito mais sabor ao prato, a comida fica muito mais saborosa, muito mais apetitosa. Então, prefira esses alimentos, esses temperos, tá? Esses temperos naturais. Algo que também muitas vezes as pessoas esquecem é da água. Então, vamos estimular as crianças a beberem água. A água ela é essencial para o adequado funcionamento do nosso organismo, é essencial para a nossa hidratação. Então, é importante que você ofereça água para a criança, porque muitas vezes a criança esquece de tomar água, às vezes está envolvida com outras coisas, e aí acaba esquecendo. Então, você precisa oferecer sempre a água, principalmente antes das refeições, após os horários intermediários. Outro passo importante é a questão da atividade física. Esse não é um passo que está diretamente relacionado com a alimentação, mas é um passo essencial para que a criança tenha mais qualidade de vida. E quando eu falo aqui em relação à atividade física, eu também quero falar sobre o tempo destinado às brincadeiras ativas. Criança precisa brincar, então a criança precisa ter esse contato aí com outras crianças por meio das brincadeiras, realizar atividade física. Então, sabe aquelas brincadeiras básicas que hoje em dia a gente quase não vê mais? Então, as crianças precisam brincar
e não passarem tempo em tela. Então, tempo aí assistindo TV ou então usando o celular. Então, ter atividade física, realizar brincadeiras ao ar livre, fazer atividades em família, tudo isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. Um ponto essencial da alimentação, quando a gente pensa nisso, é a questão das refeições em família. Então, esse é um outro passo. Então, fazer as refeições em família. Esse é um momento muito importante para conversar, para interagir. Então, conversar com a criança, perguntar como é que foi o dia e para criar hábitos alimentares saudáveis. Então, você pode e deve incentivar a criança a experimentar novos alimentos, a participar da escolha e do preparo das refeições também. Então, compartilhar esses momentos em família é muito importante para o desenvolvimento da criança. Um outro ponto também que é essencial é ofertar à criança leites e derivados do leite. Então, você precisa oferecer diariamente à criança leite e derivados. Esses alimentos, eles contêm nutrientes super importantes, principalmente o cálcio, que é um mineral fundamental para a prevenção de uma doença que muitas vezes as pessoas esquecem, é a osteoporose. Então, para que a criança lá no futuro, quando ela for adulta, quando ela for idosa já, ela não tenha osteoporose, é importante ofertar leite e derivados do leite, tá? Então, esses alimentos, eles são essenciais. Um outro ponto que eu queria falar aqui para você, que eu lembrei agora aqui, em relação à questão da prática de atividade física e das brincadeiras, é que nestes momentos, a criança, quando ela faz essas atividades ao ar livre, é um momento importante para a criança estar exposta ao sol. Mas a gente vai falar melhor sobre isso em outros vídeos. E o sol é uma importante fonte de vitamina D. É claro que precisam ser tomados todos os cuidados possíveis, então uso de protetor solar, mas como eu falei, a gente vai abordar isso melhor em outros momentos aqui, em outros vídeos. Mas a vitamina D é um nutriente essencial para a criança, essencial para a formação dos ossos, essencial para o crescimento da criança também, assim como o cálcio. E por fim, um outro ponto que é o último aqui, o último passo, é o último, mas não o menos importante, é a importância de dar o exemplo. Então, as crianças, elas aprendem muito observando os adultos. Então, assim, se você tiver uma alimentação saudável, a criança, ela vai ter muito mais chances de seguir o seu exemplo. Então, assim, não adianta nada. Se você não tem uma alimentação saudável, se você, além de não ter uma alimentação saudável, fica o tempo todo ali mexendo no celular, as chances dessa criança seguir os seus hábitos, as chances são muito grandes. Então, por isso que você precisa dar o exemplo para a criança. Ela vai aprender muito por meio da observação. Bom, esses foram os 10 passos aqui para uma alimentação saudável nas crianças. Então, aproveite, deixa aqui abaixo desse vídeo o seu comentário, faça sua sugestão aí de temas, algum tema que você gostaria de saber mais. Eu vejo você aí nos próximos vídeos, então temos aí outros nutricionistas que vão trazer vídeos aqui para vocês. E claro, se você tiver alguma sugestão, algum comentário também, deixa aqui abaixo desse vídeo. Até mais!